Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de setembro de 2025, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. A Igreja celebra em memória de São Pio de Pietrelcina, o famoso Padre Pio, aquele sacerdote que foi fiel a Deus até o último momento da sua vida, carregava em suas mãos as chagas de Cristo, tinha muito amor e carinho à Sagrada Eucaristia. Todas as noites era tentado pela ação do demônio, tinha uma briga toda noite com o inimigo. Mas quem vencia? Padre Pio, porque a sua fé estava alicerçada no próprio Cristo, né? Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos observar o modelo de vida dos santos. Também, né, a referência de São Padre Pio, que teve uma vida ligada a Cristo. Que nós também possamos ter uma vida ligada a Cristo, acompanhando, aprendendo e meditando a palavra de Deus no seu Santo Evangelho. Hoje vamos meditar, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 8, versículo de 19 ao 21. Convido a você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, sem o Espírito Santo de Deus, a gente não vai para frente. A nossa fé se torna uma fé morta, porque ela é uma fé sem luz, né? Então, que o Espírito Santo de Deus sempre guie os nossos passos, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, venha trazer luz para dentro de nós, para que a palavra de Deus caia dentro do nosso coração e se torne um coração produtivo, cheio de amor, de ternura e de misericórdia. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Evangelho que acabamos de proclamar dá um parecer que Jesus está desfazendo de sua mãe e de seus parentes, não dá? Mas não é isso que acontece. Quando a palavra de Deus nos fala que Maria, juntamente com os irmãos de Jesus, estavam lá fora querendo falar com Jesus, e Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Jesus não estava desfazendo de Nossa Senhora. Os irmãos de Jesus, narrado pelo Santo Evangelho, eram os parentes de Cristo. Jesus não tinha outros irmãos de sangue, tinha seus parentes. A tradição, o costume daquele povo contava todos os parentes como irmãos. E quando Jesus nos diz a respeito de quem ouve a palavra de Deus e as põe em prática, esses são minha mãe e meus irmãos. Jesus está concedendo para cada um de nós a graça de ouvirmos a palavra de Deus. Nossa Senhora é a Senhora do silêncio.
Nossa Senhora escutava tudo e guardava no silêncio do seu coração. Meditava as palavras de Deus e vivia as palavras de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, todo aquele que segue Jesus tem que colocar as palavras que ouviram do próprio Cristo em prática. Assim são os irmãos de Jesus, que estavam ali junto com ele. Os irmãos de Jesus são cada um de nós também. A mãe de Jesus, aquela que escuta a palavra de Deus, guarda no seu coração, e assim também somos irmãos de Jesus, que quando guardamos ela no coração, nós colocamos ela em prática. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos ligados ao próprio Cristo. Meus queridos irmãos, acreditemos, Jesus nos ama de forma incondicional. Ele ama Nossa Senhora, ama os seus discípulos, ama a todos nós, porque se Ele não amasse, Ele não morreria na cruz por causa de cada um de nós. Não fique triste, não abaixe sua cabeça. Se você está magoado, passando por alguma decepção na vida, converse com Jesus. Ele está sempre atento ao seu chamado, a escutar, a te abraçar, a te acolher no seu coração. Você nunca está só, pois Jesus está sempre contigo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, devemos ouvir a palavra de Deus, assim como você está ouvindo neste momento. É o próprio Cristo que está se revelando para você através da palavra dele, do Santo Evangelho. Você escolheu acolher a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Você se torna mãe e irmão de Jesus Cristo. Agora basta colocar a palavra de Deus em prática e viver intensamente a palavra de Deus. Desejar cada vez mais estar com Cristo, pois é com Ele que nós temos a vitória. Com Ele nós não temos decepção. Com Ele nós estamos sempre felizes, mesmo diante das dificuldades, diante das provações, porque é com Ele que nós alcançamos a vida eterna. Hoje a igreja celebra, em memória a São Padre Pio. Padre Pio foi um homem fiel a Deus, um sacerdote fiel a Deus. O inimigo tentava ele o tempo todo. Vocês imaginam ser cutucado pela ação do inimigo todas as noites, não conseguir dormir, ter aquela gritaria, aquela briga com o inimigo toda noite? Assim era a vida de Padre Pio. Mas Padre Pio nunca desistiu, nunca desanimou. Teve situação que o anjo estava do lado do Padre Pio à noite e o inimigo tentando, brigando com o Padre Pio ali. E Padre Pio olhou para o anjo e falou: por que você ficou aí olhando e não me ajudou nessa briga? E o anjo disse para Padre Pio: quem venceu a briga? Quem venceu a batalha? Foi Padre Pio. Então não precisei interferir, porque o próprio Cristo age na vida daquele que se entrega verdadeiramente para Cristo. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas, as suas lutas, as suas batalhas. Todo cristão tem dificuldade. Todo cristão, quando carrega a sua cruz, às vezes cai, mas sempre vai ter alguém para ajudar a se reerguer de novo, a carregar a sua cruz. Jesus está sempre do seu lado, está dentro do seu coração. Sempre vai ter um irmão, uma irmã, uma mãe a estar do seu lado, te ajudando a carregar a sua cruz. Não desanime, erga a cabeça, siga em frente, que Nossa Senhora do Silêncio interceda por cada um de nós. Assim como o Padre Pio é santo, nós também nos santifiquemos em Jesus Cristo, porque fomos batizados nele e enraizados nele. Ele é a cabeça, nós somos os membros. Nós devemos gerar frutos em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, glorifico a Deus por sua presença, por sua participação ativa neste canal das redes sociais. A sua participação
o seu sim de forma diária, cotidiana, o joinha que você deixa, o seu comentário que você escreve, quando você compartilha este vídeo, quando você se inscreve no canal, meu irmão, minha irmã, você está ajudando nesta obra de evangelização. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua dedicação. Peço a Deus que derrame bênçãos e graças em sua vida. Seja fiel a Deus. Vamos escutar todos os dias a palavra de Deus e meditá-la juntos. Conto com sua participação. Peço a você que reze uma Ave Maria por mim, por todos nós que estamos ligados a Deus pelo batismo, que nós possamos deixar que o Espírito Santo sempre nos mova, nos conduza, né? Porque sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não vamos para frente, nós perdemos o rumo. Então, conto com suas orações, peço ao nosso bom Deus também que derrame bênçãos e graças sobre sua vida, sobre sua família, que Deus te proteja, te livre de todos os perigos do corpo e da alma, que o Senhor nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Santo Padre Pio, rogai a Deus por nós que recorremos a vós.